Oficialmente, boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo Olhar Mar Adentro. Grata pela participação de todos. Me apresentando, eu sou Ciliana Regina Colombo, sou engenheira civil, doutora em engenharia de produção na área de engenharia da sustentabilidade, sou professora no departamento de engenharia de produção aqui da UFRN, coordeno um grupo de pesquisa e extensão em sustentabilidade, sustentação, e sou coordenadora e mediadora desse evento. O Olhar Mar Adentro é um ciclo de palestras e debates que vão ocorrer de 3 em 3 meses. Neste ano, o período vai ser um pouco mais curto, para a gente conseguir ter pelo menos 3 eventos, então ele está mais ou menos entre 2 meses. Depois desse, nós ainda teremos o terceiro, que será em dezembro, mas nos próximos 2 anos, porque ele vai até 2025, ele vai ser trimestral. Esses eventos, eles fazem parte de um projeto, e dentro da linha de educação ambiental, de um projeto grande que busca a sustentabilidade como solução para o lixo do mar. É um projeto financiado pelo CNPq e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenado pela professora Amélia Severino, da UFPB. Tá? Então, como eu disse, esse é só uma partezinha desse grande projeto, mas ele acho que é bastante expressivo, porque consegue alcançar um público grande e traz muita alegria para nós com isso, né? Então, esse é o segundo evento dessa série, e o tema é resíduos no ambiente marinho e os problemas que causam. Como vimos no primeiro encontro, para quem esteve conosco, né, o ambiente costeiro e marinho é de extrema importância para a vida do planeta e para o nosso próprio bem-estar, dados os bens e serviços que oferece, como alimentos, habitat, matérias-primas, recreação, transporte, combustíveis, dentre outros. Seja por atividades nestes ambientes, né, no próprio mar ou na costa, mas também em outros ambientes afastados, nós geramos diversos tipos de poluição que acabam chegando aos mares e ao seu entorno. E esta poluição é de todo tipo, né? Óleo, plástico, metais, vidros, madeira, descargas industriais, agrícolas, efluentes domésticos, dentre outros tantos. Os mais evidentes e predominantes são os resíduos plásticos, né? Talvez pela durabilidade deles, são os que a gente mais vê, né? Então, segundo pesquisas científicas, estes resíduos plásticos causam toda espécie de danos ao ambiente e à vida de diversas espécies, tais como doenças, ferimentos e morte de animais marinhos e costeiros, contaminação das cadeias alimentares com micro e nanoplásticos, consequências em crescimento, saúde e reprodução dos animais, incluindo nós humanos, pelos químicos perigosos que são lixiviados do plástico, a alteração estrutural, química e ecológica nas funções de ecossistemas oceânicos, espécies invadoras, doenças e vetores de doenças espalham-se, né, na carona dos detritos plásticos, danos aos sistemas de drenagem, o que pode levar a inundações e à propagação de doenças a partir de cursos d'água estagnados. A recreação e o turismo também são afetados, né, com essa questão da poluição plástica. E indústrias como de transporte marinho, o iatismo, a pesca, a aquicultura, a agricultura costeira, ou até infraestruturas de produção de energia, sofrem com custos devido a obstruções nos equipamentos causados pelos detritos plásticos. E eu poderia passar aqui mais muito tempo listando, né, outros danos que esses resíduos podem trazer. Mas aí também vamos pensar, será que são só os plásticos no seu fim de vida que causam danos, né? Ou também na sua origem, né? Podemos lembrar que... lembrar não, né? Sabemos que o plástico é de origem de petróleo, apesar de que hoje em dia já temos de outras fontes, mas a predominância ainda é de origem do petróleo, né? E aí o petróleo também é um causador de danos nos oceanos por poder ocorrer vazamento tanto
na produção, né, ou na extração do petróleo, quando nos oceanos, ou no próprio transporte desse, né? Não são acidentes tão frequentes, mas recentemente nós tivemos, né, aqui na nossa realidade, né, vários eventos desses. Então, entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, em mais de 3 mil quilômetros da costa nacional, desde o Maranhão até o Rio de Janeiro, incluindo cerca de 55 áreas de proteção marinha, apareceram manchas de óleo e cuja limpeza das praias e dos oceanos implicaram em altos custos. Em agosto de 2022, surgiram novamente manchas de óleo em praias de Pernambuco e da Bahia. E agora, há poucos dias, também em agosto, foi em 30 de agosto, surgiram novas manchas de óleo em praias da Bahia, né? Então, para nós pensarmos isso, é um pouco de nós vamos estar vendo nesse primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, então, eu falei que ali se iniciava a nossa aventura para conhecer sobre os oceanos e principalmente sobre os resíduos que geramos e que vão para os oceanos e as diversas questões relacionadas a eles, seja os problemas que eles causam, mas também no decorrer dos eventos que nós vamos organizando, as soluções que a gente pode ter para a redução desses, né? Nesse momento nós estamos mais focados nos problemas, mas futuramente vamos trabalhar também a questão das soluções. Então, hoje nós vamos continuar essa nossa aventura, né, contando com a participação da professora Eliana de Figueiredo Mendes, que nos falará sobre essa temática que eu falei de derramamento de óleo, né, e a Renata Rafaela do Nascimento Silva, que abordará sobre resíduos encontrados em praias. Vamos iniciar com a apresentação da Renata Rafaela do Nascimento Silva, que é formada em Ecologia pela UFRN, e seus estudos se voltam especialmente a ambientes marinhos e costeiros, estudando sobre resposta comportamental de peixes recifais à poluição sonora e também sobre a poluição marinha e o papel dos plásticos nesse assunto. No trabalho de conclusão de curso, Rafaela desenvolveu um projeto de monitoramento de resíduos sólidos em 4 praias da Grande Natal, cujos resultados somaram mais um argumento contra o uso dos plásticos. E é sobre isso que ela nos falará a partir de agora. Então, Rafaela, grata por aceitar o convite, por estar conosco, e eu passo a palavra para você a partir desse momento. Fique à vontade para compartilhar aí a sua tela e aí início a sua fala. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu estou bem feliz de estar aqui, eu fiquei muito honrada de ser convidada para participar, porque eu achei o projeto uma iniciativa muito legal, e é um assunto muito importante de se falar sobre, né? Eu acho que preciso compartilhar a tela cheia, né? Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo direito? A minha tela? Sim, está aparecendo. Está aparecendo. Beleza. Tudo aqui, cortando o microfone e aí. Então, eu vim hoje para falar sobre esse projeto que eu desenvolvi lá em 2021, junto com a Mayara, que foi minha parceira, orientadora na época, representando também a Oceânica, que foi um projeto de monitoramento de resíduos sólidos em 4 praias daqui da região de Natal, e a análise desses resultados que a gente encontrou. Antes de eu começar a falar sobre o projeto, deixa eu explicar sobre o conceito de antropoceno, que para o pessoal que já está na comunidade científica é um conceito já bastante conhecido, cada vez mais popular, mas ele se dá pelo fato do ser humano ter alterado a configuração do planeta Terra a tal ponto que os nossos restos, a nossa evidência da passagem do ser humano no planeta já está aqui de forma permanente e irreversível. E uma dessas formas é através do plástico e do lixo que a gente deixou nas camadas do solo, no oceano, na atmosfera. Vamos falar agora sobre poluição marinha e resíduos marinhos, que são itens sólidos provenientes de atividades humanas, tanto em terra como no mar, descartados no ambiente marinho, seja propositalmente ou não. Quando se fala de poluição marinha e de resíduos marinhos, está se falando basicamente de plástico,
porque o plástico é o principal contaminante marinho. Já na fala agora, Ciliana já explicou um pouco sobre isso, ele tem uma durabilidade muito grande, mas ele é muito produzido, ele é produzido em uma quantidade muito grande, muito consumida. Ele é um material bem recente ainda, se parar para pensar. Ele começou ali na década de 50, e eu trouxe esse gráfico de um artigo para mostrar o crescimento da produção anual desse material. A gente foi de 1,7 milhão de toneladas produzido em um ano, lá na década de 50, para 299 milhões de toneladas produzidas em um ano, lá em 2015. Então, foi um boom enorme de aumento de produção. Isso porque esse é um material muito prático, muito versátil, de baixo custo. Então, acaba sendo uma grande vantagem, uma grande solução para a sociedade usar o plástico. Só que ele também é considerado descartável. Muitos itens plásticos são produzidos com a intenção de ser usado uma vez e jogar fora. Então, essa mentalidade de ele ser descartável é um grande problema. Além disso, ele é pouco degradável. Na verdade, ele não se degrada. O que ele faz, ele se fragmenta, ele se quebra em pedaços cada vez menores, até chegar em microplástico e nanoplástico. Já é um problema muito mais complexo de se lidar com. Então, ele foi de ser uma solução para ser um problema. Como dá para ver aqui, ele ainda é uma coisa muito recente, então a gente ainda está entendendo melhor o impacto dele e as consequências desses impactos. Quais são as formas que os resíduos sólidos chegam na praia? Ele chega através do próprio oceano, pelas correntes marinhas, que traz muitas vezes de vários lugares do mundo, de outros países, e através dos rios, ele vem da cidade para pelos esgotos. E os rios têm uma relação muito íntima com a questão das chuvas. Sim? Desculpa te interromper, é que está tendo alguém com o microfone aberto, que eu não consigo mutar. Eu gostaria de pedir, por favor, que todos silenciassem o microfone. Obrigada. Desculpa, pode continuar. Sem problema. Eu estava ouvindo também, mas eu não sabia se eu falava alguma coisa. Certo. Aí os rios têm essa relação com a chuva, que é algo que eu vou explicar um pouquinho mais logo à frente. Então, nesse projeto, a gente teve essa preocupação de se perguntar de onde está vindo esse lixo e se existe algum tipo de variação, algum tipo de oscilação na quantidade de lixo que a gente vai encontrar na praia de acordo com a época do ano. Por exemplo, talvez na época de veraneio, que tem muita gente indo para a praia, muitos turistas, os usuários da praia aumentam bastante, ou talvez com relação à época de chuva, porque, como eu falei, os rios têm uma relação muito íntima com a questão das chuvas. Então, talvez em épocas que chove mais, será que vai chegar mais lixo na praia por causa disso? Isso daqui é só dois pontos para exemplificar o que eu estou querendo explicar. Falando sobre o papel das chuvas como um input de poluição. Ano passado, saiu essa matéria na Tribuna do Norte, dizendo que as praias da região metropolitana de Natal têm o maior índice de contaminação por coliformes fecais em mais de 20 anos, e lendo essa matéria, eles atribuem isso ao fato de ter tido muita chuva nesse período que saiu essa matéria. E aqui embaixo eu trouxe essas duas fotos para mostrar essa imagem da costa do nosso estado. E aqui a gente consegue ver na água, essa manchinha verde esverdeada, a floração de algas. Em julho de 2022, a gente consegue ver que está bem maior do que em novembro de 2021, sendo que julho é um período de chuvas e novembro é um período de seca. Então, pode ser que a floração de algas está atribuído a nutrientes na água. Então, pode ser que esteja chegando mais nutrientes na água, que está gerando mais floração de algas por conta desse período de chuvas, então está escoando mais nutrientes para o mar, e aí tendo mais nutrientes. Então, se está trazendo mais nutrientes e gerando mais floração de algas, pode estar trazendo também mais resíduos sólidos. Então, esse assunto, ele é relativamente novo, né? Mas ele está crescendo bastante na comunidade científica, é um assunto que está
ganhando cada vez mais importância, porque a gente está só agora, de uns anos para cá, percebendo a gravidade e a urgência desse assunto, de investigar a poluição por conta de plástico e por conta de resíduos sólidos, mas, como falei, resíduo sólido é plástico. E a gente adotou, para desenvolver esse projeto, o MDMAP, que é o Marine Debris Monitoring Assessment Project, que é uma iniciativa do NOAA, que é um departamento dos Estados Unidos que tem essa função de desenvolver pesquisa e proteção dos oceanos, educação ambiental, esse tipo de coisa. Então, o MDMAP tem o objetivo de investigar e prevenir os impactos dos resíduos marinhos, criar um protocolo metodológico simples e de fácil aplicação, fomentar a ciência cidadã, justamente por isso que ele tem essa ideia de ser simples e de fácil aplicação, para que qualquer pessoa possa executá-lo, não só pesquisadores, mas poder aplicar ele com pessoas da comunidade, com turmas de escola, qualquer pessoa consegue participar disso. E por ele ser ter um protocolo, assim, uma metodologia padronizada, a gente vai ter dados que podem ser comparados, diferente de quando a gente usa outras metodologias, que aí fica difícil comparar os resultados. Aí, seguindo só isso aqui, a gente consegue comparar os nossos resultados, né? Para quem não está familiarizado, eu acredito que a maioria aqui deve entender, mas caso alguém não esteja familiarizado com a ideia do que é ciência cidadã, é justamente você envolver pessoas que não são cientistas para gerar dados e gerar informação para artigos e gerar conhecimento científico. Tem várias iniciativas dessa forma e é uma forma de educação ambiental bastante eficiente. Então, qual foi o nosso objetivo quando a gente fez esse projeto? Era de compreender o padrão do acúmulo de resíduos em 4 praias do litoral potiguar, que essas praias foram a Praia da Redinha, Mãe Luísa, na Via Costeira, Mirandi do Norte e Búzios, ao longo do ano de 2021, através de amostragens mensais. Então, todos os meses, eu e a Mayara íamos nessas 4 praias fazer coletas. E também investigar relações com sazonalidade climática, que a gente decidiu fazer a distinção entre período seco e período chuvoso, para ver se tinha diferença entre esses 2 períodos. Sendo que o período chuvoso seria de março a julho. E as hipóteses foram que o plástico é o material mais abundante em todas as praias avaliadas. Eu acho que todo mundo aqui já tem um spoiler de qual foi o resultado dessa hipótese. E a segunda é que a densidade de resíduos nas praias é maior no período chuvoso. Aí vamos falar sobre o método. Esse daqui é o guia do MDMAP, disponibilizado pelo NOAA. Então, o que a gente fez? A gente escolheu um lugar fixo em cada uma das 4 praias, colocou as coordenadas no GPS, do ponto inicial e do ponto final de 100 metros. A gente esticava um transecto de 100 metros, sempre no mesmo local. A gente também fazia a medição da faixa de praia, porque a maré sobe e desce, então a faixa de praia sempre ia ter uma largura diferente em cada coleta. E aí a gente coletava tudo o que tinha dentro desses 100 metros, a partir de 2,5 centímetros, e que não fosse tão grande para a gente poder coletar de fato e colocar na nossa sacola, né? O que era muito grande a gente deixava. A gente fazia a descrição do ambiente, dizia como estava nublado, se estava chovendo, se estava sol, qual é o perfil daquela praia, se ela tem vegetação, se ela tem duna, e reportava todas essas informações na plataforma do MDMAP, que pode ser acessada por qualquer pessoa. Então, vamos falar das praias. Temos Redinha e Mãe Luísa, que ficam no município de Natal, ou seja, são praias muito mais urbanas, porque estão muito próximas de um grande polo urbano. Mirandi do Norte, ali na pontinha de Parnamirim, e Búzios, no município de Nísia Floresta. Então, são praias mais afastadas. Como eu falei, a ideia desse projeto é que ele seja um projeto de ciência cidadã. Porém, ele foi executado no 2º ano de pandemia, então quase todas as coletas era só eu e a Mayara, o que é muito trabalho para 2 pessoas. Mas, eventualmente, a gente teve a ajuda de colaboradores, pessoas que quiseram participar e ajudar, ficaram sabendo e se voluntariaram.
E a nossa ideia é que no futuro tenha muito mais, que a ideia é que realmente seja feita por várias pessoas. Aqui são fotos de alguns lixos que a gente encontrava na praia. Esses itens muito grandes, como eu disse, a gente não pegava. Tipo, pneu, essas madeiras muito grandes. Aqui tinha uma lâmpada comprida desse tipo, então a gente não coletava isso, a gente no máximo tirava foto. Aqui na direita, a foto de cima é um pedaço de isopor do lado de um esqueleto de coral. Isso foi numa das nossas triagens, a gente quase confundiu esses dois itens, achando que o pedaço de coral, de esqueleto de coral, também era um isopor. Então, eu quis só trazer essa foto para mostrar como às vezes é tão confundível, né? Os resíduos sólidos com os itens naturais. E embaixo tem um pedaço de dentadura, que a gente encontrava de tudo mesmo. Tipo, esse aqui foi só para exemplificar o tipo de coisa que a gente encontra na praia. Nessa foto aqui, a foto maior, o grandão, é tudo que foi coletado dentro de 100 metros na praia de Búzios, numa das primeiras coletas. E na foto menor, é tudo que foi coletado dentro de 5 metros. A gente tem vários obstáculos quando está coletando, né? Um deles, por exemplo, é o substrato. Por exemplo, se eu chego num substrato desse jeito, bem lisinho, assim, limpinho, só com um pouco de matéria orgânica. Aí eu chego aí e vejo uma tampinha de garrafa, aí é fácil ver e pegar. Porém, se eu tenho um substrato desse tipo, é bem mais difícil eu conseguir pegar todo o lixo pequeno que fica misturado aí. Se eu tampinha de garrafa, pedacinhos de linha, pedacinhos de corda, é bem mais difícil, a partir de 2,5 centímetros, é bem mais difícil eu conseguir pegar tudo. Então, naturalmente, muita coisa deve ter ficado para trás, com certeza. E depois que a gente fazia as coletas, a gente fazia a triagem. Levava para o laboratório e triava todos os resíduos coletados. A gente usava essa planilha aqui, que foi disponibilizada pelo NOAA, que ele traz essa classificação dos materiais. Plástico, metal, vidro, borracha, madeira processada e tecido. Sendo que madeira processada aqui é madeira e papel, inclui também papel, papelão, caixa de papelão, e outros também. Quando tinha um item que não se encaixava em nada disso, aí colocava em outros. E dentro de plástico tem essas subcategorias, esses subgrupos para organizar melhor, porque plástico é uma categoria muito mais abrangente, muito mais diversificada. Que era de fragmentos, itens de uso único, tipo canudo, copo, garrafa, cigarros, que eram, em sua maioria, bitucas de cigarro e, às vezes, isqueiros também, materiais de pesca e utilidades. E outros itens plásticos que não se encaixavam em nada disso. Agora vamos falar sobre os resultados, que é a parte mais legal. Isso aqui é o nosso resultado macro. É o número total de itens que foi coletado no ano inteiro em cada praia. A praia mais limpa que a gente teve foi a de Pirangi, com apenas 4.897 itens coletados no ano todo. Depois Búzios, com 9.550, Mãe Luísa, e ganhando de disparada a Redinha com 30.844 itens, o que soma 62.287. Isso aqui falando em número de item, mas eu não meteria tanto a isso, apesar de ser um número assustador, com certeza, e muitas vezes era muito item mesmo, mas coisas como fragmentos, que são coisas muito pequenas, podem somar bastante essa quantidade. E eu vou falar mais sobre por que fragmentos serem tão abundantes, é um grande alerta. Um detalhe sobre a Praia da Redinha é que ela era a única praia que, às vezes, a gente não conseguia coletar os 100 metros. Era tanto, mas tanto, mas tanto lixo, que eu e a Mayara, a gente fazia tipo uns 50 metros e extrapolava. A gente multiplicava por 2 para cobrir os 100 metros, porque não era possível o esforço físico suficiente para coletar os 100 metros na Redinha. Aí, às vezes, a gente não conseguia. Só em alguns meses, às vezes a gente conseguia. E, surpresa, plástico mais abundante em todas as praias. Aqui está sendo representado pela cor vermelha em cada uma das praias e os outros materiais pelas outras cores.
ele era abundante em todas as praias, mas também em todos os meses. Aqui nesse outro gráfico a gente vê, já não é mais quantidade, agora a gente está vendo a densidade, a quantidade de itens por metro quadrado. Como eu falei, a gente media a faixa de praia também, então a gente conseguia calcular isso. E a gente consegue ver também que o plástico era mais abundante em todos os meses, em todas as praias. Nesse gráfico aqui, também mostrando densidade, no gráfico A, está mostrando de todos os itens, tipo, todos os tipos de item, tipo plástico, madeira, vidro, tudo junto. O gráfico B está mostrando só dos itens plásticos. E vocês veem que o gráfico A e o gráfico B não tem muita diferença, justamente porque o plástico representa a maior parte desses dados. No gráfico C, a gente isolou os outros tipos de material, porque essa é a única forma da gente conseguir analisar ele direito, tirando o plástico da figura. Inclusive, se vocês olharem, observar o eixo Y do gráfico C, a escala é bem menor do que nos outros gráficos, bem menor. Então, a gente tem aqui só o metal, o vidro, a borracha, papel e tecido. Papel, lembrando que aqui é papel e madeira, foi o mais abundante dentre os outros materiais. E depois borracha, tecido, e o menos seria metal e vidro. O que a gente acredita que um motivo plausível para metal e vidro ser menos encontrado e menos coletado na praia seja justamente porque ele é um item materiais muito mais reciclados. A gente está sempre vendo alguém coletando garrafa de vidro, latinha de refrigerante, latinha de cerveja. O pessoal recicla muito mais isso, tem uma ciclagem muito mais eficiente, o que reforça a importância da reciclagem. Falando sobre urbanização e gestão municipal. Como eu disse, as praias de Mãe Luísa e da Redinha ficam no município de Natal, que é uma capital, é um lugar muito mais populoso, então, e são as praias mais sujas, são as praias mais poluídas. Então, pode ter uma relação aí de serem praias muito mais urbanas e, por conta disso, serem praias muito mais sujas. Mas não apenas isso, também com relação à gestão municipal e ela ser eficiente. A praia de Pirangi, por exemplo, que foi muito mais limpa, ela era muito mais limpa porque ela é uma praia mais afastada, menos urbana? Não. Ela é uma praia muito mais limpa porque ela tem limpeza regular. Já teve casos da gente chegar para fazer a coleta e encontrar a equipe de limpeza saindo da praia, já tendo feito a limpeza da praia naquela manhã. Então, a gente vê o resultado disso. Claro que, mesmo tendo limpeza regular na praia de Pirangi, ainda tinha lixo nela, porque o lixo chega de várias formas e é gerado o tempo todo. Mas ainda assim, a gente vê a diferença que uma gestão eficiente faz. Talvez a gestão do município de Natal esteja pecando nesse sentido, não esteja sendo tão eficiente quanto deveria ser. Certo. Aqui são só os subgrupos dos itens plásticos. Fragmentos foi o mais numeroso, disparado o mais numeroso, 28.227. Lembrando que fragmentos geralmente são coisas pequenas, quase sempre são muito pequenas. Fragmentos rígidos de coisas que o plástico resseca, vai se quebrando, né? Pedaços de sacola plástica, que são os fragmentos filmes. Fragmentos rígidos, tipo pedaço de isopor, de espuma. Fragmento de espuma, isso. E depois, o mais numeroso foram os plásticos de uso único. Depois eu vou tocar mais nesse ponto dos fragmentos e dos plásticos de uso único, porque foram justamente os mais numerosos dentro de plástico. Agora, depois, cigarros. Detalhe, dessa quantidade de bitucas de cigarro que a gente encontrou, 61% foi só na praia de Mãe Luísa. Então, Mãe Luísa tem uma boa contribuição aí nesse sentido. E com relação a itens de pesca, boa parte dessa quantidade aqui foi só na praia de Búzios, 49% foi só em Búzios. Então, agora, a gente consegue perceber que cada praia tem um perfil. Essa informação é muito relevante quando a gente vai fazer uma gestão, ainda mais uma gestão costeira eficiente. Entender qual é o tipo de lixo que a gente vai encontrar naquela praia, como ele está chegando lá,
A praia de Búzios vai ter muito mais resíduo de pesca. A Mãe Luísa está tendo muita bituca. Por que está tendo muita bituca? Outras praias, como a Redinha vai ter de tudo, mas tem muito item de uso único. Então, o pessoal que está indo para a praia, está deixando as coisas lá, entender o perfil de cada praia para poder agir de acordo. E depois, por último, a utilidade, só com 3.450. Então, o que a gente pode concluir com certeza é que usuários da praia geram poluição no próprio local. Essas praias, essas fotos aqui, são das praias da Redinha e de Pirangi. E a gente encontrava sempre fralda na Redinha e em outras praias também, às vezes, garrafa de bebida. Então, aqui a gente já tem uma pista da urgência de educação ambiental, que eu vou falar mais para frente. Como eu disse, o mais numeroso foi o fragmentos. Plásticos de uso único geram microplástico através de fragmentação. Então, como eu falei, o plástico se quebra, se fragmenta em pedaços cada vez menores. E o fato dos itens mais numerosos terem sido os fragmentos já é uma evidência disso. E o fato o segundo grupo mais numeroso ser o de plástico de uso único mostra que há um cenário completamente evitável, completamente desnecessário. Coisas como copo descartável, canudo, garrafa, várias coisas que, através de educação ambiental, a gente pode prevenir. É um cenário totalmente evitável. Hoje em dia já está ficando cada vez mais comum usar canudo de metal ao invés de canudo normal. Isso se precisar de canudo, né? Porque temos lábios. Copos normais ao invés de copo descartável, garrafa sem ser descartável, é um cenário evitável. Na praia de Búzios, a gente conseguiu ver com bastante clareza que as correntes marinhas favorecem o acúmulo de resíduos de pesca e de outros países. Era a praia onde mais encontrava lixo, resíduos de outros países lá. Em segundo lugar, eu diria que era a Mãe Luísa, ali na Via Costeira. Mas em Búzios disparado era onde mais tinha. E também muitos itens de pesca. Outra coisa que tem na praia de Búzios é ninho de tartaruga, é um lugar de desova. Todo ano tem vários ninhos lá, então a gente acaba se deparando com cenários como esse, eventualmente, em que você encontra a biota e o resíduo se encontrando. Inclusive, esse item que está ao redor desse filhote de tartaruga é justamente um item de pesca. Esses itens farmacêuticos e hospitalares que a gente achou relevante dizer que eles estavam chegando na praia, a gente encontrava coisas como agulhas, seringas, às vezes desencapada, e outros tipos de itens farmacêuticos hospitalares. Então, ele não está na planilha do MDMap. A gente quis fazer essa adaptação para relatar o que a gente estava encontrando. E isso também aponta uma possível fonte de águas residuais vindas de esgoto clandestino ou de uma rede de saneamento ineficiente. Além disso, outra coisa que a gente também quis dizer que encontrou nas nossas coletas foram máscaras. Ao longo do ano todo, nós encontramos 33 máscaras. E era o segundo ano de pandemia, né? Então, existe um contexto temporal que explica esse cenário. Sobre a nossa segunda hipótese, não houve diferença de estatística na densidade de itens coletados entre o período seco e o período chuvoso, então a segunda hipótese foi descartada. Porém, eu acho importante observar esse gráfico aqui, que a gente consegue ver que existiu sim uma variação ao longo dos meses, de mês para mês, existiu uma variação na quantidade de itens. Porém, assim, a gente fez ao longo de apenas um ano. Isso não é tempo suficiente para poder afirmar qualquer coisa, não é tempo suficiente para poder observar nenhum padrão. A gente teria que seguir por vários anos fazendo essa coleta para poder dizer que existe um determinado padrão ali acontecendo ao longo do tempo. Mas, até porque existem eventos que acontecem que podem influenciar os resultados, que foi o que aconteceu com a gente. No mês de abril de 2021, talvez alguns lembrem, aconteceu um evento de uma grande quantidade de resíduos que apareceu misteriosamente em praias do Nordeste, mais especificamente
Rio Grande do Norte e na Paraíba, que aparentemente veio do estado de Pernambuco, apesar de até hoje ninguém entender como isso foi para ali, o que aconteceu direito, mas a gente sabe que veio de lá, e inclusive tinha lixo hospitalar dentro desse grande volume que apareceu. Apareceu relatos de gente encontrando tubos de sangue, com sangue dentro ainda. E, na época, o pessoal fez vários mutirões para limpar as praias, porque era realmente uma quantidade muito grande, muito volumosa. E depois que já teve a limpeza dos mutirões, a gente foi fazer a nossa coleta e ainda encontrou alguns resquícios desse evento. Essas fotos aqui, a de cima é de uma pulseira de hospital de Pernambuco, que a gente encontrou, e a de baixo é de um folheto de eleição, com a frase Recife acima de tudo, deixando bem claro que veio de Pernambuco. Então, foi muito importante usar o MDMap, porque até então ele não tinha sido aplicado na costa leste da América do Sul. Na verdade, esse foi recém o segundo dado da América do Sul inteiro que aplicou esse método. E foram os primeiros dados brasileiros que a gente gerou. E qualquer pessoa pode acessar esse mesmo site que está aqui embaixo no slide e encontrar todos os nossos dados e os dados de todas as vezes que esse método já foi aplicado e postado lá na plataforma. Então, a importância dele vem por ele ser tão acessível, por ele trazer uma padronização do método e porque ele auxilia no manejo costeiro. Então, a gente conclui que conter a fabricação e consumo de produtos plásticos é mais que urgente, e a gente pode fazer isso através de educação ambiental, especialmente em áreas urbanas, como a gente viu que se faz mais necessário nesses locais. A gente viu como a eficiência da gestão costeira é essencial, por exemplo, como a gente viu na praia de Pirangi, que era bem mais limpa por causa dessa eficiência. E é necessário dar continuidade ao projeto. A gente tem, de vez em quando, mutirões. Agora, esse tempo mesmo, teve o Dia Mundial da Limpeza. Então, de vez em quando, temos mutirões de limpeza na praia, que são ótimas, e é bom participar deles sempre que possível. E eles são uma ótima forma de educação ambiental. Mas é preciso dar continuidade a esse projeto, porque ele gera dados e informações que a gente pode usar para as nossas tomadas de decisão. Então, nosso próximo passo, depois da execução, seria continuar a replicação, de preferência em mais praias, por mais tempo, ao longo de vários anos, e com mais pessoas. Afinal, o objetivo é envolver as pessoas, envolver a comunidade e promover ciência cidadã. E publicar os nossos resultados. Isso é tudo. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito boa a sua apresentação, muitas informações, ótimo. Gente, as perguntas a gente vai deixar para depois da segunda fala, tá? Todas as perguntas no final. Podem ir colocando no chat, ou se não, se quiserem falar oralmente e fazer a sua questão, guardem ela para depois, ok? Então, agora, nós vamos para... só confirmando, Liana está aqui, né, Liana? Tô sim. Obrigada pelo convite, Ciliana. Obrigada, Liana. Então, nós vamos passar para a segunda apresentação, que é de Liana Figueiredo Mendes. Ela é sócia fundadora da Oceânica, que é uma ONG de pesquisa, educação e conservação. Possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Costa Rica. Desde 2013 é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Ecologia. Sua linha de pesquisa tem foco na zoologia, ecologia e conservação de ambientes marinhos, em especial sistemas recifais. Então, gratidão por ter aceito o convite, por vir compartilhar os seus conhecimentos conosco, Liana, e eu passo a palavra para você. Né? Tá, legal. Ciliana, quanto tempo que eu tenho? Fique à vontade, o seu tempo. Tá certo. A gente prevê o evento até 17h30, mas também com flexibilidade, sem maiores problemas. Tá. Okay? Eu vou eu acho tentar sempre não me... importante a gente ter o máximo de informação, por isso eu deixo. Informação e ter um tempo para poder, né, discutir um pouquinho com o pessoal. Isso, depois tem conversar. as questões que, pelo jeito, vão ser várias. Já tem aqui da fala da Renata e vai ter tua também.
Então, fique à vontade. Obrigada. Tá legal. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Aqui ainda não está. Peraí. A gente para de dar aula online, aí tem dificuldade para pôr o material aqui. Ai, não estou colocando apresentar agora. E eu não estou achando a janela. Achei, pronto. Tá aparecendo, gente? Sim. Tá? Uhum. Se eu diminuir aqui, aí eu vejo vocês, mas eu não... Eu acho que é melhor eu deixar a tela cheia, né? Cheia, Tá. Então, tá. Bom, eu vou falar um pouco sobre esse acidente, né, que aconteceu em 2019. Não foi bem um acidente, né? Esse crime ambiental, que, na verdade, até hoje a gente não encontrou os culpados, né? Mas foi um desastre, o desastre que aconteceu com o petróleo na costa brasileira, concentrado na região nordeste, né? Pelo fato de eu trabalhar em áreas marinhas, essa demanda chegou a mim, né? Uma vez que eu trabalho com ambientes cicifais, trabalho com peixes, já trabalhei um pouco com os corais, trabalho com a parte de ecologia e também de descrição de espécies, acabou chegando para mim essa demanda da gente definir, né, algumas espécies, definir os locais, o que a gente ia coletar, como que a gente ia coletar, para poder avaliar um pouco do alcance da dimensão dos impactos, né, do petróleo em ambiente costeiro e marinho. Então, assim, o que eu vou apresentar para vocês são resultados de um projeto em parceria com o INCT e Ambitropic 2, né, do grupo de trabalho do derrame de óleo, e é uma parceria que a gente tem com o INCT já há algum tempo de monitorar ambientes marinhos, e naquela época, naquela época não, na verdade, 1 ano e meio depois a gente conseguiu o recurso e começou a trabalhar efetivamente com os níveis de contaminação advindos da questão do petróleo, né? Então, contextualizando, né? Não sei se todos se lembram, acho que sim, mas em 2019, agosto, setembro, começou a chegar na costa do Nordeste, começaram a chegar manchas de petróleo nas praias, né? As pessoas ficaram bem impactadas, né, com aquela quantidade de petróleo. Alguns estados foram bem acometidos pelo petróleo, e o Rio Grande do Norte criou um comando unificado na governadoria, né, esse comando unificado de incidentes para o enfrentamento das manchas de óleo no litoral. Várias instituições participaram desse comando, aqui tem a descrição, né, de todas elas, na verdade, né, o IDEMA, o governo, a UFRN, o Ministério Público, a Oceânica, o projeto Cetáceos da Costa Branca, ou seja, várias instituições, a Secretaria de Segurança Pública, de Segurança Sanitária também, as prefeituras. Então, formou-se um comando em que semanalmente a gente se reunia e discutia o andamento desse acometimento e o que a gente poderia fazer, o que cada segmento poderia estar trabalhando no sentido de minimizar o que tinha sido impactado e de compreender melhor o que poderia ser feito, né? Então, na verdade, a gente formou um grupo, né, de estudos na universidade para a seleção de habitats e de organismos a serem estudados, a serem avaliados frente a esse acometimento de
do impacto, né, do petróleo. Então, a gente selecionou, claro, né, na faixa litorânea, os estuários e manguezais, que são áreas muito importantes, né, que tem essa transição terrestre e aquática, uma mistura de água doce e água salgada. São ecossistemas super ricos, né, com acúmulo de matéria orgânica, e o derivado de petróleo disperso na linha de costa, ele acaba se acumulando em regiões estuarinas e nos mangues, que são alguns lugares de menor circulação e de água, de menor correnteza. Então, o petróleo que chegava ficava acumulado, né? Foi tingindo parte desse mangue, das árvores que compõem os mangues, e tingia as espécies também, né? Então, a gente selecionou algumas espécies de estuários para estudar. Praias arenosas, o petróleo chegou com tudo nas praias arenosas, que são áreas de alta instabilidade, muito hidrodinamismo, mas mesmo assim esse hidrodinamismo não tem essa habilidade, né, de dispersar ou de depurar a quantidade de petróleo que chegou na costa do Brasil, né? Então, tem a zona de arrebentação, que tem pequena profundidade, favorece a segurança e alimentação de espécies, e a dispersão do petróleo pela linha de praia, a fragmentação, ela vai mesclando esse petróleo com areia, né? E é uma área, as praias são lugares de turismo, são lugares de veraneio das pessoas, são lugares onde os pescadores tiram o seu sustento, então a garantia e a segurança alimentar das pessoas que dependem diretamente da praia foi severamente alterada nessa época, né? Os ambientes cecifais também são áreas que foram atingidas e são lugares de alta diversidade biológica, que tem uma complexidade estrutural fantástica, né? Lugares que fornecem alimento e abrigo para muitas espécies de organismos marinhos, invertebrados, vertebrados, algas, e a dispersão do petróleo atingiu algumas áreas cecifais também. Então, nós selecionamos alguns, aqui está descrito o nome popular e o nome científico das espécies que nós selecionamos para estar avaliando o nível de contaminação por petróleo, né? Os mariscos, que ficam em bancos de areia, as ostras, que ficam nos mangues, e os sururus, que ficam nos mangues, e todos eles têm importância comercial. Ainda em relação aos invertebrados, a gente analisou os camarões, caranguejo-sá, tá? Quanto aos peixes, analisamos tainhas, bagres, a sardinha cascuda, o ariocó, e cada um desses peixes, né, cada espécie de peixe, voltando um pouquinho, tem hábitos de alimentação e hábitos de distribuição no habitat marinho e no habitat ou de estuário, ou de praia, ou de recife, tem habitats muito específicos, né? E posição na coluna d'água. Então, avaliar o nível de contaminação em diferentes organismos pode estar nos dando um retrato do alcance dessa contaminação, né? Também coletamos budião, que são peixes de Recife que se alimentam de algas invertebrados, as chiras, que vivem nos recifes e se alimentam de invertebrados, as garopas pintadas, né, ou peixe-gato, é uma espécie de garopa de menor porte, mas ela é um carnívoro, come peixes, polvos, crustáceos e vive nos recifes, tá? E em 2021, a gente publicou um trabalho a respeito do impacto do maior desastre, né, com petróleo e em escala oceânica aqui no Brasil. Então, a gente publicou esse trabalho que menciona quais que são os efeitos dessa contaminação na biota marinha a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E isso já está muito bem descrito e documentado na literatura. Então, esses efeitos da contaminação nos ambientes marinhos
né, como no primeiro momento, né, esse petróleo se deposita sobre a superfície do corpo dos animais, de peixes, de invertebrados, e causando sufocamento, morte. A gente tem o caso das tartarugas, tem o caso de aves marinhas que foram oleadas, e a maior parte desses animais oleados veio a óbito, né? E temos nesse trabalho também, a gente discute os desdobramentos socioeconômicos, esses efeitos, os efeitos na saúde das populações costeiras marinhas afetados pelo derrame de petróleo, né? Então, esses efeitos a curto, médio e longo prazo, tá? Então, esse trabalho trouxe um apanhado de literatura que contextualiza o nosso acidente, né? O nosso desastre, na verdade. Então, nós fizemos amostras, né? Aqui a gente tem o mapa da costa do Rio Grande do Norte, e a gente pode ver essas bolinhas vermelhas são locais de encalhe de petróleo. As bolinhas amarelas são as áreas que a gente coletou, tanto substrato, sedimentos, como também organismos, tá? E o petróleo, ele encalhou aqui no litoral do Rio Grande do Norte, principalmente nessa parte mais setentrional, né? E ao sul, a gente tem aqui, na costa sul do litoral potiguar. Ah, professor, mas por que não teve muito petróleo na costa norte do estado? Pelo simples fato da dispersão das correntes nessa região se afastar um pouquinho da costa. Então, esse petróleo, essa movimentação das correntes acabou protegendo naturalmente, de certa forma, o litoral norte potiguar. Mas no Ceará, né, essa corrente tem uma hora que ela vai se aproximar novamente, que é a corrente do Brasil, então a corrente já traz uma maior quantidade de encalhes no litoral do Ceará, mas no litoral norte potiguar, não tanto. Então, a gente tem uma grande concentração de petróleo, ali depois da APA dos Recifes de Rio do Fogo, Maracajaú, né, a APA dos Recifes de Corais, a partir da APA até a região de Baía Formosa. Bom, tivemos muitas dificuldades em ter um material que nos orientasse em como coletar o petróleo, como coletar os organismos, como acondicionar a maneira mais adequada, qual a quantidade, quais os organismos, qual seria o nosso trabalho antes de ir para campo, no campo, quando voltasse do campo. Então, pelo fato de termos tido muita dificuldade em conseguir sistematizar essa coleta tanto de sedimentos quanto de organismos marinhos, a gente teve essa ideia de fazer um guia, um protocolo com métodos de avaliação de contaminação por petróleo na biota marinha e sedimentos. Então, esse protocolo ele foi publicado em 2022, obviamente foi escrito a muitas mãos, né? O laboratório que eu coordeno é o laboratório do Oceano, né? Mas vários laboratórios da UFRN participaram também da elaboração desse guia e dos trabalhos que a gente desenvolveu. Então, aqui estão os laboratórios parceiros, além do laboratório do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, e da Universidade Federal do Ceará, tá? Que são 2 laboratórios especializados em análises químicas de petróleo, que são parceiros assim fundamentais, uma vez que nós estamos trabalhando com contaminação por petróleo, e dentro da nossa equipe não tínhamos os laboratórios especializados aqui. Na verdade, a gente fez essa parceria pela parceria também que foi definida no âmbito do INCT, tá?
Então, aqui estão os autores, né, desse guia. Esse guia, aqui tem eu posso passar depois para vocês, eu coloco, assim que acabar a palestra, eu pego direitinho o link para vocês poderem baixar, está disponível esse guia. Esse guia ele fala de impactos do petróleo em ambientes marinhos no primeiro capítulo, depois metodologias de trabalho, análises macroscópicas. Eu vou falando à medida que eu for passando um pouquinho a respeito, né? Então, ele caracteriza o que foi esse desastre com petróleo na costa brasileira, né, que atingiu 3.600 quilômetros do litoral brasileiro, 1.009 praias, 130 municípios, vários habitats costeiros, litorâneos, né? Apresenta a toxicidade do petróleo e os desdobramentos possíveis causados por esse impacto do desastre, né? Então, esse primeiro capítulo contextualiza de forma bem ampla, né? E mais focada no acidente que ocorreu aqui no litoral, o problema desse desastre. No capítulo 2, a gente traz uma metodologia de trabalho que apresenta orientação para as pessoas do que fazer no caso do registro de petróleo em praia, um registro georreferenciado utilizando aplicativos de smartphone, por exemplo, tá? E a quem recorrer, não, eu entro em contato com o IBAMA, eu entro em contato com a Marinha. Então, todas essas orientações e como que pode ser feito o registro georreferenciado da localização onde, porventura, seja encontrado, né? Alguns aplicativos, aqui o Marlimpo foi desenvolvido pela Oceânica. Timestamp Camera Free também é outro aplicativo que é possível registrar e encaminhar isso para os órgãos competentes. Nesse capítulo 2 ainda, a gente tem o quê? Orientação e protocolo, assegurando a não contaminação durante a manipulação, tá? O preparo de material de campo, planejamento de coleta, acondicionamento de coleta, custódia, transporte e armazenamento das amostras. Então, aqui a gente tem as metodologias de trabalho de como coletar o sedimento, tá? E como analisar. Aí, no capítulo 3 em diante, a gente já fala das avaliações, que são avaliações que devem ser feitas nos organismos assim que eles forem levados para laboratório, e avaliação externa, biometria, pesagem de organismos aqui para peixes, para invertebrados, avaliação interna de conteúdo gastrointestinal em peixe também. A gente fez uma análise também de invertebrados e análise interna de peixes, né? Histopatologia de tecido do trato gastrointestinal com tratamento histológico, produção de lâmina, para ver se encontravam alguma identificação de alteração nos tecidos dos animais, como uma resposta ao estresse ambiental. Então, essas análises foram feitas também, conduzidas pelo Laboratório de Morfologia, da professora Simone. As análises de sedimento foram feitas em parceria com o Laboratório da Geologia, da professora Helenice, pela Patrícia Eschler. Tá? Então, e as análises químicas de contaminantes, né, para a detecção de HPA. HPA é o componente do petróleo que tem um elevado potencial de danos ao ambiente, né? De toxicidade, poder cancerígeno, ele bioacumula, ele se degrada através do intemperismo em vários outros componentes, que são componentes como mercúrio, como vanádio, cádmio, às vezes chumbo, e que são elementos que vão entrar na cadeia de alimentação das espécies e se bioacumulam em estratos superiores da cadeia de ecológica, né, de alimentação. E quem são esses predadores de topo das cadeias ecológicas? São os peixes que a gente se alimenta, né? Então, são os atuns, as cavalas, são peixes que estão numa posição ecológica mais elevada na cadeia, né? E aí esses elementos que são extremamente nocivos, né, para o consumo humano são acumulados, né?
Aí, nesse capítulo 5, a gente faz uma análise química dos contaminantes, né? Faz uma avaliação de quais são os elementos que devem ser analisados, né? E a simetria flutuante, por fim, esse capítulo traz um estudo que a gente realizou no Laboratório do Oceano, que é um estudo que mede alteração na forma do corpo dos animais relacionada à qualidade ambiental, né? E se o animal está submetido a impactos estresse ambientais, ele acaba se desenvolvendo, crescendo de forma assimétrica. E, às vezes, essa simetria é muito sutil, é muito sensível, mas essa metodologia ela é capaz de detectar esse crescimento irregular, por mais sutil que ele seja, e que é uma resposta ao estresse ambiental. Tá? Então, aqui a gente fez, né, uma página do Instagram para divulgação da época, né, do impacto do petróleo, e os resultados, né, do nosso grupo de pesquisa mostraram o seguinte, tá? Que a análise de conteúdo estomacal dos peixes, de 11 espécies de peixes analisados e 238 indivíduos coletados, a gente tem que cerca de 5% desses peixes apresentou partículas de petróleo no trato digestório. Ah, professora, mas é muito pouco. Não, gente, isso não é muito pouco. Isso não é pouco. 5% dentro de uma população não é pouco. Tem desdobramentos em termos de populacionais, tem desdobramentos em termos de taxa de reprodução mais adiante. Então, esses efeitos, eles são, como eu já disse anteriormente, eles são fartamente documentados pela literatura mundial. Em lugares que já tiveram acidentes com petróleo, né, acidentes também de magnitude grande, que nem o nosso, que a gente teve aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe que essa porcentagem não é uma porcentagem pequena, não. Essas partículas de petróleo, né, elas foram encontradas principalmente no Ariocó, que é esse peixinho aqui do lado direito, tá? Foram encontradas também nas chiras, aqui, ó, esse outro peixinho que eu estou mostrando aqui, né, não sei se está dando para ver, com o mouse, e as sardinhas, né, e nas sardinhas também. Essas análises, né, então, apresentaram também 4 indivíduos com alterações histopatológicas, tá? Então, a gente tem aqui os bagres, isso para histopatologia de estômago, tá? Então, essas análises mostram também que teve alteração significativa na mucosa do esôfago, olha só, tá? Também foram encontradas alterações significativas, né, no Ariocó também, e na sardinha cascuda, tá? Então, a gente já tem um resultado expressivo, né, do petróleo e do trabalho de assimetria flutuante, né, que foi conduzido um curso pelo professor Carlos Eduardo, que é especialista nesse tipo de análise, ele ofertou, isso tudo foi durante a pandemia, olha o nosso desafio, hein, gente? A gente trabalhou aí com essa coleta de peixes e coleta de organismos de invertebrados e de sedimentos durante a pandemia. E o curso foi oferecido, né? Esse curso, o curso de morfometria geométrica, foi oferecido pelo professor Carlos durante a pandemia e a gente abriu para fora da universidade também. Então, cerca de 40 estudantes realizaram esse curso com a gente, né? De outras universidades também, e que estavam, de certa forma, vinculadas a esse projeto do INCT, de análise, né, em rede dos impactos do petróleo. Quais os organismos que a gente analisou? A gente viu o marisco, 2 espécies de peixes, tá? O ariocó e a xira, e o camarão, e 2 espécies de molusco, tanto o sururu
né? O sururu e o... Ah, não, já falei, né? O sururu e o marisco. E uma espécie de caranguejo, tá? Essa simetria flutuante é um estudo que se faz com uma câmera adequada, uma mesa estativa e com fotos muito precisas, e depois são marcados, né, pontos no corpo do animal, e esses pontos são definidos em computador, com um aplicativo, com um modelo, né, de computador, e esse programa ele consegue processar os resultados. O que a gente teve de resultado? Tivemos um resultado positivo para a simetria flutuante, com diferença de tamanho e forma de corpo para o marisco, que são animais que ficam em bancos de areias, se desenvolvem em bancos de areias em região estuarina, tá? São animais filtradores. Também tivemos um resultado positivo de assimetria flutuante para o sururu, que é uma espécie de molusco que fica enterrada no substrato do mangue, aquele substrato lodoso, né, lamoso. Tivemos um resultado sem nível de assimetria flutuante, mas com diferença na forma e tamanho do corpo para os ariocós e também para o xira branco, tá? Caranguejo-çá não teve nível de assimetria, mas também teve diferença na forma e no tamanho do corpo. Então, os nossos próximos passos agora, temos um aluno aqui no programa de ecologia de pós-graduação, o Adrian, que está fazendo a sua dissertação de mestrado e vai pegar todos esses resultados e fazer uma avaliação das análises de HPA feitas, né, no Rio de Janeiro, associando o hábito de vida das espécies e o quão vulnerável essas espécies são em relação à contaminação pelo petróleo. Tá? Em resumo geral, a dissertação dele de mestrado é essa, né? Correlacionar os dados de assimetria flutuante com os dados de análise química, as análises de histopatologia, as análises de contaminação no trato gastrointestinal, com as análises químicas. A gente tem algumas réplicas, né, desse material que foi coletado por ocasião do acometimento do petróleo, e 4 localidades foram amostradas, eu já mostrei para vocês antes, né? Paralelamente, então, ao longo desses anos, né, e especificamente durante o ano de 2019 e de 2020, as ONGs do terceiro setor, né, a Oceânica e a PCCB, né, Projeto Cetáceo da Costa Branca, atuaram de forma muito incisiva no litoral do Rio Grande do Norte, né, tanto que essas 2 ONGs faziam parte do comando do Estado, né? Então, vou falar um pouquinho a respeito do projeto do Cetáceo Costa Branca. Eles atenderam essa fauna oleada, né, com animais vivos e mortos, monitoramento, resgate, descontaminação, reabilitação, soltura e necrópsia. Tá? A base de descontaminação de fauna é em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eles atenderam a vários organismos, a maior parte deles veio a óbito, né? E tem uma estatística que é para cada animal registrado, 10 outros animais devem ter tido um destino parecido. Tá? Então, tartarugas, aves, eles têm essa estatística. E acho que foram cerca de 30, ao todo 30 animais que foram registrados. A Oceânica, além de participar, né, do comando do Estado e de estar trabalhando na capacitação de pessoas com EPIs, conseguiu EPIs via um projeto em parceria com a WWF, e trabalhar com as comunidades, né, capacitando as comunidades para atuarem também nessa limpeza. A Oceânica, ela trabalhou juntamente com a Rede Manguemar
que são colônias e associações de pesca artesanal, pescadores e pescadoras, né, do Rio Grande do Norte, e juntamente com a Rede Manguemar, a Oceânica escutou e coordenou o Tribunal de Pesca, um tribunal popular que foi realizado em janeiro de 2020. Aqui está o link também para acessar o tribunal, como foi desenvolvido. Né? O que é esse tribunal? Esse tribunal popular, ele dá voz à população. E aí, no caso, ele deu voz à população atingida pelo derrame de petróleo em 2019, avaliando os danos da pesca artesanal no Estado. Então, o Tribunal Popular, ele escuta as pessoas e organiza, ajuda a organizar de forma democrática, né, visando denunciar e dar visibilidade a esses grupos, que são grupos de comunidades vulneráveis em diferentes contextos, né? Os resultados dessa mobilização e articulação foi a construção de representação pública nesse Tribunal Popular, exigindo reparação imediata em termos de um auxílio emergencial e limpeza de ambientes naturais. Essa nota pública foi entregue ao governo estadual, tá? Por conta do impacto do derramamento. Olha, lembre que logo depois do derrame de petróleo já entrou a Covid, o que impactou novamente esse setor, né, da sociedade ficou muito vulnerável devido a esses dois eventos que chegaram assim de uma forma muito brutal, né, na vida dessas pessoas. Então, a Oceânica auxiliou também, né, no apoio da construção de um laudo técnico e, finalmente, na formulação de uma ação civil pública contra a União, contra o governo federal, exigindo reparação imediata para os impactos, né? Reparação, principalmente reparação financeira, tá? Então, aqui eu vou parar essa apresentação e para a apresentação aqui. Tá. Eu preparei essa apresentação assim eu poderia estar contextualizando até um pouco mais essa questão do petróleo, dos impactos, dos desdobramentos, mas eu preferi estar trazendo para vocês o que é o UFRN, aonde que a gente trabalhou em parceria, né, com várias instituições, e quais são os resultados agora que a gente tem para esse impacto, que foi um impacto muito severo. E a gente tem desdobramentos de outros impactos em lugares em que o petróleo atingiu, que perduram por décadas. Então, a gente sabe que o petróleo, a gente continua ainda vendo esse mesmo petróleo, dependendo da movimentação das marés, do hidrodinamismo, a gente acaba vendo que essas pequenas partículas de petróleo reaparecem. Ah, mas estão aparecendo assim do além? Não. É que o petróleo ele vai se fragmentando, intemperizando, o que significa? Ele fica submetido a variações de temperatura, a variações de dinamismo. Então, o petróleo ele vai se modificando e vai se mesclando no meio ambiente, vai se misturando e vai ficando menorzinho, mas ele ainda está ali no ambiente. Então, a contaminação, o que a gente tem de literatura em outros lugares do planeta, é que essa contaminação ela perdura ali por décadas. Teve um acidente de muita expressão no México em 2010 e que os trabalhos estão sendo produzidos até hoje, né? Trabalhos que refletem o alcance e a dimensão da toxicidade, né? E o impacto do petróleo. Então, a gente tem aí esse trabalho, a gente conduziu de forma pontual, que a gente teve um pouco de recurso para estar desenvolvendo esse trabalho, mas esse trabalho deveria ser mantido ao longo do tempo, via monitoramento. Então, toda essa malha de coleta, essa malha amostral que a gente teve, ela deveria ser replicada novamente, para que a gente pudesse garantir a saúde do ecossistema, ter uma visão mais clara quanto à saúde do ecossistema.
Eu falei o quê? Meia hora, gente? Mais um pouco de meia hora, né? Para a gente ter um pouco de tempo para pergunta. Tá ótimo. Obrigada, Liana. Vou começar, então, fazendo uma pergunta agora e depois eu abro para as questões. É porque me fica assim, né, a pesquisa foi conduzida ali em 2019, 2020, mas 2022 teve uma nova, não chegou a atingir todo o Nordeste, como o caso de 2019, mas teve uma recorrência aí, que eu li algumas coisas que diziam que era o mesmo tipo de óleo de 2019, em alguns casos, e outros que não era. Eu queria saber se você tem informações sobre isso, se foi feito algum estudo relacionado ao caso de 2022. As mesmas informações que você tem, é as que a gente tem ainda, viu, Ciliana? Tem informações de que ainda são resquícios de 2019 e que provavelmente são mesmo, porque tem esse processo de intemperização. Mas, ao mesmo tempo, aparentemente teve um aporte novo, sim. Teve um aporte novo. E em algumas áreas do Nordeste do Brasil, esses aportes são recorrentes. Então, tem regiões do Nordeste, na Bahia, por exemplo, esses aportes de petróleo eles são recorrentes. E existem até estudos na Bahia que já foram conduzidos fazendo uma associação quanto à incidência de câncer nas populações costeiras, associado à ocorrência desses aportes meio que constantes de petróleo, né? Então, Teve agora, dia 30 de agosto, né, novamente, praias da Bahia registrando manchas de óleo. E eu lembro que eu morei em Salvador uma época, eu estava na praia e começou a vir uma onda escura, assim, que a gente viu. Né? Então, realmente é bem recorrente. Bom, a gente tinha uma mão levantada, mas eu não estou mais vendo se continua aí presente. Simone. Acho que não. Então, Luan, quer passar as questões que foram colocadas no chat? Se alguém colocou questão no chat e quiser falar oralmente, por favor, fique à vontade, erga a mão que eu passo a palavra. Boa tarde, pessoal. Professora, teve duas perguntas para Renata. Eu não sei se Miriam está aí e Ana Luísa fizeram. Se elas quiserem fazer, é só ligar o microfone. Acho que você pode ler as questões. Então, pronto, eu vou ler. Boa tarde. Pronto, Miriam está aí, pode falar. Oi, eu sou a Miriam. Bom, parabenizar a Renata Rafaela pelo trabalho, a Liana Mendes também pelo projeto, né? Na verdade, eu acho que a Renata já até me respondeu no final, porque eu perguntei lá no chat se ela já tinha publicado os resultados dessa pesquisa, algum artigo, mas parece que depois no final ela comentou que um dos objetivos agora é publicá-los, né? Então, acho que não sei se já está respondido, né, Renata? É exatamente isso. O publicado não está, porém disponível, sim. Todos os dados coletados, gerados nesse projeto, estão disponíveis na plataforma do MDMap, do NOAA. Então, qualquer pessoa pode ir lá e acessar. É só ir, tem um mapa, e aí você consegue acessar, vai nos pontos que estão registrados no Brasil e consegue o resultado de cada praia. Mas publicado, sim. Perfeito, obrigada. Pronto, a outra professora era Ana Luísa. Não foi nenhuma pergunta, ela só deixou uma observaçãozinha que ela tinha feito uma pesquisa dessa lá na UERN em Mossoró, que ela colocou dizendo que que eles tinham analisado as praias do Ceará e de Tibau, e que perceberam a quantidade de lixo, principalmente no tempo de veraneio. E disse assim, que infelizmente não é feita a coleta correta, e que poucas vezes foram
e poucas vezes foram feitas coletas lá. Foi só uma observação que ela deixou. Aí por isso que eu anotei. Aí eu pensei que ela ia falar mais sobre o trabalho, mas ela não apareceu. Que colocou quais épocas do ano que as praias ficam mais cheias de resíduo, nas praias citadas da pesquisa. Sim, a gente não chegou a, tipo, afirmar ou concluir que tem um mês ou alguns meses que foram mais sujos, até porque foi uma amostra de apenas um ano, então não dá para afirmar isso. Porém, o mês de abril foi com certeza um dos meses mais... Eu posso até mostrar de novo aquele gráfico, se quiserem, dos meses. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, que está mostrando a densidade em cada mês. Mas como dá para ver, não tem um padrão muito claro, assim, né? Tipo, por exemplo, olha a praia de Mãe Luísa, aí tem abril, como eu falei, foi um dos meses mais sujos, aí diminui bastante, chega agosto, aumenta de novo, então não dá para afirmar que tem um mês que está bem mais sujo do que os outros, até porque foi uma amostra de apenas um ano. Mas, com certeza, abril se destacou um pouquinho na nossa coleta. E os meses mais próximos de veraneio, tipo janeiro, fevereiro, março, próximos dessa época de veraneio se destacou um pouquinho. Mas não dá para chegar numa conclusão de fato. É boa, mas assim, que a questão tinha a ver com ser de veraneio, né? Abril e agosto não são épocas de veraneio e foram mais resíduos, né? Abril teve aquele evento que eu falei, né, do grande volume de lixo que apareceu. Se fosse abril de outro ano, talvez tivesse tido bem menos. Então, realmente não dá para saber. Tem uma questão para... Professora, Christian fez uma para a professora Liana, bem no começo. Ele está aí, eu acho que ele está ansioso para falar. Tá? Já junta. Eu estou lendo ela aqui, né? Dentro dos resultados, né, encontraram elementos químicos que permanecem dentro da cadeia alimentar, entendendo que os peixes e outros membros da cadeia podem e são bioacumuladores, são. Né? Essa questão dos elementos traço, e que, na verdade, foi uma análise, seria a continuidade, né? A gente fazer as análises dos elementos traço nas espécies ou nos espécimes que a gente coletou, nessas mesmas réplicas. Porque o que acontece com o elemento traço? O HPA, ele é metabolizado mais rapidinho. O HPA são os hidrocarbonetos poliaromáticos, né, que são bem tóxicos e que são metabolizados rapidamente. Então, eles aparecem concentrados naqueles organismos que ficam no fundo do assoalho marinho, né? Por isso que o sururu, marisco, camarão, são bichos que a gente espera encontrar maior quantidade de HPA. Porque depois o petróleo ele vai se intemperizando e ele vai eliminando esses elementos traços, são mercúrio, prata, chumbo, o cádmio, o vanádio. E aí esses elementos permanecem, né, no meio ambiente, e esses, sim, são foco de bioacumulação. O que é a bioacumulação? Bioacumulação na cadeia alimentar é quando organismos que são de estratos mais baixos na cadeia ecológica, né, mais básicos, né, o plâncton, as algas, eles têm esse primeiro contato e tem uma quantidade X de mercúrio, ou então de chumbo. E aí o que acontece? Vem um pequeno invertebrado e se alimenta daquela alguinha. Ele vai aumentar, ele vai comer aquela alguinha que tem chumbo, ou que tem o mercúrio ali no substrato, e o peixinho que vai comer aquele invertebrado vai amplificando, chama processo também de biomagnificação. Então, à medida que o organismo tem um nível maior na cadeia alimentar, isso chega até aos predadores, ele vai bioacumular mais esses elementos traço. O HPA não.
o HPA não vai aparecer. Então, a gente fez imediatamente, né, uma análise de HPA e temos as réplicas para fazer as análises de elemento traço. Só que aí a gente esbarra naquilo que eu falei para vocês. A gente não tem recurso. O Christian, que fez a pergunta, levantou a mão. Isso, depois eu faço a pergunta da Evelise. Christian, pode, como está relacionado aí, pode falar. Sim, gostei muito da fala, porque para a professora ter um pouco de clareza, eu sou chileno, e em Chile temos muita experiência sobre esse tipo de situações de derrame de petróleo, porque do Chile tem muito também baías muito poluídas, muito contaminadas, mercúrio, cadmio e muitas outras coisas. E aí a pergunta é muito importante, porque aí você colocou aí que isso não é só um problema ambiental, logicamente, um problema social e um problema econômico, porque ao afetar as cadenas tróficas em alguns dos produtos que uno tira, recolecta del mar, y coloca dentro de un mercado, dentro de, lógicamente, de una cadena trófica de las personas, ahí va una cosa que tiene mucha más importancia, ya pasa a ser un problema de salud pública. Y ahí ven otra situación que también es interesante, que son los benzopirenos. Los benzopirenos también son un producto muy complejo, que ya está comprobado que son altamente cancerígenos, por lo menos en fomentar los diferentes tipos de cáncer, y que lógicamente está muy relacionado con el petróleo y con los productos derivados del petróleo. Entonces, por eso preguntaba sobre dos colocaciones. Una, la bioacumulación o biomagnificación, como se coloca, que es muy importante porque eso va, lo mismo que ocurre con los rayos ultravioleta, que uno va acumulando esa exposición de rayo ultravioleta con el tiempo. Uno puede 2 minutinhos cada día, pero los 2 minutinhos van aumentando cada vez más. Y en el caso de los bioacumuladores también es muy importante, especialmente los metales pesados, que el cadmio, mercurio, plomo, que están dentro de la cadena, y eso produce, por ejemplo, el síndrome de Minamata, que todos los que conocemos un poquito, ahí hay toda una cuestión con el tema de mercurio. Y también ven la otra cosa que coloqué como pregunta, que era la segunda, es sobre que algunos de esos han colocado você o han detectado você que son bioindicadores. Bioindicadores de estrés ambientales y bioindicadores de sanación o espacios sanos de la naturaleza. Porque eso también es muy interesante, ten en cuenta, porque ahí uno coloca, mira, olhei tal bichinho, tal peixe ou tal marisco, e esse me está dando conta de que esse espaço ou está estressado ou está bem saudável ambientalmente falando. Isso eu queria colocar, professor. Muito obrigado. Então, posso fazer só um complemento, Christian? Muito bacana você ter trazido essa situação do Chile. E é importante que a gente saiba que, mesmo que aqueles organismos tenham um nível de contaminação que esteja dentro dos limites de consumo humano, né? Não, tudo bem, está dentro o HPA ou os elementos de traço, né? Estão dentro dos limites de saúde, pode consumir, a gente pode consumir. A gente não pode negligenciar, desprezar esses níveis de contaminação no ambiente e para as populações dos organismos. E a longo prazo, o nosso consumo. Então, porque mesmo que a gente tenha, né, esses limites, não até quanto de HPA que o bicho pode ter, que a gente pode comer. Só que se a gente vai estar constantemente também consumindo isso, com o passar do tempo, né, a gente não tem essa segurança. E a questão mais séria para mim é que para os organismos, eles vão ter diferentes níveis de contaminação e, ao longo do tempo, essa contaminação ela pode se desdobrar em deletéria. Então, o próprio meio ambiente deixa de ser saudável. E uma vez que o ambiente já não está saudável, com desdobramento das populações que vivem lá, as populações de organismos de invertebrados de peixes, acaba se desdobrando e revertendo para a gente também.
Obrigada, gente. A Liana tem uma pergunta da Evelise, que ela diz: como a senhora avalia a gestão de entidades públicas e privadas diante do problema? Ai, meu Deus! Esse acidente ele aconteceu, esse desastre, né, na verdade, o crime ambiental aconteceu em 2019. O governo da época foi muito negligente, muito negligente. A gente tem imagens, né? Eu tenho uma outra apresentação que eu falo de forma mais básica, né? Mas a gente tem imagens de um acidente que aconteceu na França com petróleo. Imediatamente os órgãos governamentais e de segurança pública tal estavam todos vestidos com EPI nas localidades, removendo, afastando as pessoas. O que aconteceu no Brasil, gente? Quando o petróleo chegou nas praias, o governo federal, que era quem deveria ter agido de prontidão, ele já tinha desmobilizado o Plano Nacional para Contingência de Petróleo em abril. Então, em abril, já houve uma desmobilização do Plano Nacional de Contingência de Acidente de Petróleo. Então, quando aconteceu em agosto, não tinha nem como ter uma reação, porque já tinha desestruturado. As pessoas que tiram o seu sustento da área marinha, o pessoal do turismo e o pessoal da pesca, se lançou ao mar com as mãos nuas para tirar o petróleo da água. Foi um trágico, foi um horror. E o governo demorou meses para começar a ter uma ação mais eficaz. Os governos dos estados fizeram das tripas o coração para tentar se organizar e conseguir conter, mas isso é de competência, num primeiro momento emergencial, do governo federal. Só que a gente estava completamente desmobilizado. O setor privado participou, pelo menos aqui, que eu tenha lembrança, participou muito pouco. Então, aqui no comando, o comando ele era composto por entidades públicas, né, com a participação da sociedade civil, e entidades privadas participaram muito pouco, muito pouco. Então, assim, esses acidentes, esses horrores ambientais, às vezes, é que depois a gente esquece, né? Agora a gente anda na praia, ninguém vê petróleo. Tem mais petróleo, ninguém suja o pé de petróleo. Então, as pessoas já esqueceram, né? A gente parou de ver aquelas manchas escuras, né, nas praias, ninguém dá mais bola, né? Então, assim, a sociedade também tem essa, ainda mais com esse advindo, né, da informação muito rápida, né, muito fluida, a gente esquece muito rápido, muito mais rápido das coisas, né? E assim, perde no meio de muitas informações, né? Isso. Mas a minha análise, que foi a análise, acho que da maior parte das pessoas que trabalharam com isso na época, foi de negligência. Negligência do poder público, negligência de reparação, né? Depois, isso um ano depois, um ano e tanto depois, que começou a sair algum recurso para a gente começar a trabalhar com isso. Então, de negligência. O chocante foi ver as pessoas retirando as coisas. Né? Triste, né? Tem uma pergunta do João Costa para a Renata, que existe plano de governo, monitoramento da costa marítima brasileira usando drones, por exemplo? Também não sei se você teria essa informação, Renata, ou até Liana, pela Oceânica, você tem informações? Né? Para mim, não que eu tenha conhecimento, assim, de planos desse tipo, nada que eu tenha conhecimento. Desculpa, eu estava lendo o chat para ver se tinha mais pergunta, acabei perdendo a pergunta. Se existe plano de governo, monitoramento da costa marítima brasileira usando drones, por exemplo? Eu sei que eles usam satélite, né? Então, tem os satélites do INPE, né? Tem satélites que ficam monitorando a nossa costa. Mas não nessa questão do resíduo, né? Exatamente. Não. Eu acho que não, né? Não. Que eu saiba, não.
Não sei se tem mais alguma pergunta, Luan, você viu se tem mais alguma? Eu não vi mais não, professora. Pronto. Eu queria comentar e, de certo modo, né, ligar com o que a Renata falou, que seria bom a continuidade. Além desse projeto que nós temos aqui de educação ambiental, nós temos um projeto que é de mapeamento de resíduos nas praias. Quando o projeto foi enviado, eu tinha proposto a praia de Ponta Negra, né? Mas como ela vai entrar em obras, nós estamos mudando para fazer na Praia do Meio, porque a gente não teria pernas, como você disse, só vocês duas fizeram em 4 praias para conseguir fazer. Seria muito legal se a gente pudesse fazer nas mesmas praias, mas pelo menos a gente vai ter mais uma praia estudada, né, nesse sentido. Então, acho que foi muito bom ver o teu trabalho, Renata, assim, já dá uma luz para o nosso também, porque não tenho experiência, nada, né? Para mim, oceano e coisa é tudo novo. Trabalho com a questão de gestão de resíduos, mas, né, nos oceanos, nas praias, é tudo novo. Então, esses momentos também estão sendo de aprendizado para mim e eu fico muito grata pelas informações de vocês. Christian, pode falar. Como queda un poquillo de tiempo, voy a aprovechar porque, lógicamente, de estas dos expertas es muy interesante de aprovechar. É uma colocação mais bem para a Renata. Eu sou embaixador de uma ONG que tem de nome Vigilantes de Lagos e Rios, do Chile, México e Colômbia, que trabalha muito o tema monitoramento cidadano de corpos e cursos de água. Encontrou justamente lo que você falava, entregar o empoderamento à cidadania para que isso ajude no processo de vigilância e processo de rastreamento de todos esses tipos de impactos e esse tipo de catástrofes ou situações ambientais. E aí há um tema muito interessante que poderíamos colocar aí uma parceria, porque eles que construíram, já com muitos anos, llevan 12 anos trabalhando, eles construíram uma mochila que dentro da mochila tem todo tipo de equipamento para que a cidadania pueda ir a qualquer lugar e fazer um monitoramento químico e biológico com ferramentas de muito fácil tratamento e de baixo custo para poder eles alertar quando encontram alguma coisa que pueda ser monitoreada com mais complexidade por um laboratório ou por uma universidade. Creo que aí pode haver uma situação que pueda fazer-se uma parceria muito interessante. E aí vem outra colocação também que poderia ser, que tem que ver com o rastreamento de onde estão tirando esse tipo de lixo. Você colocou que uma boa parte, por lo menos das praias, você, de acordo à informação e de acordo à pesquisa que fizeram, a grande maioria desse tipo de lixo é das pessoas que vão a essas praias. Pero las otras 2 praias, a lo mejor podría, porque ¿qué quiero hacer con esto? Es generar, yo sé que puede ser mucho más caro, puede ser interesante, y a lo mejor ni siquiera puede ser con mucho impacto, pero sí comunicacional, es rastrear de dónde ven esos residuos, a través del código de barra, a través del código QR, que algunos tienen, algunos de ese tipo de lixos, poder rastrear y así comunicar visiblemente a través de medios sociais, audiovisuais ou jornais, falar, mira, sabe, o 80% desse lixo que está ligando à praia em Natal, em tal lugar, vem da cidade que está rio arriba. Podría ser interesante porque eso, ¿qué ocurre? Uno que está pesquisando, porque mi primera tesis, mi primer trabajo de pesquisa fue justamente el lixo. ¿Y qué ocurre? Lo más importante no es dónde llega el lixo, sino de dónde sale el lixo. Porque ahí uno realmente puede colocar algún tipo de planeamiento para evitar que ese lixo llegue a ese río o ese cuerpo de agua y termine muito tempo depois no mar, depois de uma grande chuvada ou o mesmo curso Então, aí há uma situação. Por que coloco isso? A BBC fez reportagem muito interessante que rastreou
supostamente resíduos recicláveis brasileiros e, de acordo a essa pesquisa que fizeram, encontraron esos productos reciclables que deberían ser reciclados en Brasil, lo encontraron en Marruecos y en Turquía. Y lograron pesquisar a través justamente de los códigos de barra de las garrafinhas que esos productos habían llegado allá. Y no tenían que estar allá, tenían que ser reciclados aquí en Brasil. Entonces, ¿qué quiero colocar con eso? Que sería interesante. No sé, porque lógicamente aquí hay un valor, un precio, una colocación financiera, pero sería interesante complementar lo que ustedes hicieron con esa rastreabilidad de esos residuos, más allá de esas dos playas que tengo certeza ustedes que son de personas que van allí a la playa a bañar o otra cosa. Esas son las dos cosas que queria colocar a Renata. Eu adorei essa ideia da mochila. Eu nunca tinha pensado em nada assim, nunca tinha ouvido nada assim. Eu achei muito legal essa ideia da mochila, porque é uma ideia muito boa para atrair as pessoas e tornar muito mais fácil, muito mais possível o pessoal realmente se engajar nessa atitude. Eu achei interessante você falar do lixo do Brasil sendo encontrado em outros países. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava explicando o meu projeto. Aí eu falei, é sobre poluição marinha. Ele falou, no Brasil, assim, quando se fala de poluição marinha, não é de um país só, é um assunto global, tudo está conectado, tanto que tem lixo no Brasil e outros países, tem lixo de outros países no Brasil, tá tudo muito conectado, é um assunto que cabe a todos nós no planeta. Depois da mochila, você tinha citado a questão da origem, né? Inclusive, no nosso trabalho, a única forma que a gente tinha de saber qual era a provável origem de um item era pelo tipo de item que ele era. Tipo, se fosse, por exemplo, um canudo, tem uma boa chance dele ter sido gerado ali na própria praia. E tinha outros itens que muito provavelmente chegou através de rio e de esgoto. Por exemplo, um item que eu não cheguei a citar na apresentação, mas que a gente encontrava muito nas coletas, especialmente eu acho que em Mãe Luísa, era haste de cotonete, haste flexível, no caso, sem o algodão, só a hastezinha. Assim, eu não acho que tem gente que tá indo pra praia jogar cotonete no chão, eu acho que ele tá vindo do esgoto mesmo, o que mostra um hábito das pessoas, que antes de fazer essa coleta eu nem sabia que tinha esse hábito, que tem gente que tem o hábito de jogar o cotonete, pelo visto, no vaso, ao invés de na lixeira. Então, essa é a única forma que a gente tem de dizer de onde provavelmente veio o lixo. Agora, essa ideia de você falou de fazer um código, né? Tem uns trabalhos que fazem isso para identificar realmente de onde veio, tipo, veio da cidade tal, veio do município tal. Eu acho muito legal desenvolver isso, porque dá mais informação, né? Uma informação muito mais precisa do que a que a gente teve nesse projeto. Eu acho que era só isso, né? Queria comentar que indo caminhar na Praia do Meio, né, para tomar pé da praia, conhecer, para daí planejar o projeto, esses dias eu fui, a primeira coisa que eu encontrei foi uma embalagem de limpador, na verdade era limpiador de muebles, que eu não consegui identificar o país de origem, porque não diz, dá um endereço com avenida e tal, mas não diz o país, mas não tem nada de importação, então certamente veio de outro país, né? Então, assim... Por as correntes marinhas deve ser de Venezuela. Pode ser. Né? Então, é impressionante isso, né? A gente vê, depois eu achei uma botina no meio da praia, é chocante o que a gente encontra, e foi só andando, olhando, não foi feito coleta para ver, foi realmente andando, então é assustador isso, né? Recentemente eu vi até fazer uma parte, eu vi um professor da botânica, né, o professor Leonardo Versier, ele fez uma exposição ali na UFRN também, com fotografias e resíduos de lixos encontrados em praia. Renata, o trabalho de vocês é sensacional, fundamental,
Importantíssimo, importantíssimo. E assim, eu queria aproveitar também para dar os parabéns, viu? Obrigada. Então, queria ver se tem mais alguma pergunta. Na algum verdade, comentário. eu queria fazer uma pergunta para a professora Liana sobre a questão da simetria, que ela falou que é muito sensível e muito sutil. Então, como é que faz para saber que o que causou essa diferença na simetria foi por causa desse evento ou pode ser por causa de outros estresses? Essa é uma excelente pergunta, porque é uma análise indireta de estresse ambiental. Mas o que pode ser feito, o que a gente está fazendo? A gente pegou a mesma população que foi coletada no mesmo lugar. O ideal é ser por indivíduo, né? O mesmo indivíduo que você faz as medidas é o mesmo indivíduo que você faz a análise de tecidos para ver contaminantes. Só que no caso, por exemplo, a sururu, para fazer análise química, não é individual. O tecido a quantidade de tecido que um sururu tem é muito pouca para fazer análise química. Então, eles têm que fazer a amostra composta. Então, eles pegam 3, 4 sururus para fazer uma amostra. Então, a gente já perde essa correlação direta individual. Aí, o que a gente está fazendo? Análise de correlação da população. Porque a gente tem a população de sururu coletada ali em Nísia Floresta, no mangue, tal hora, tal momento. Então, aquela mesma população, a gente fez avaliação química e a gente fez avaliação de assimetria. Então, tem uma possibilidade, se os itens de contaminação derem elevados naqueles indivíduos daquela população, a gente pode inferir uma correlação, mas o ideal seria de indivíduo para indivíduo, que a metodologia às vezes não permite. Para peixe permite, mas para invertebrados com pouco tecido, não. Tinha uma pergunta aqui, gente, eu vou aproveitar, só responder a Ana Luísa, a Ana Rafaela. As consequências atuais do derramamento do petróleo, do que aconteceu. Então, a gente já viu que vários organismos apresentam níveis de contaminação. Então, a gente vai publicar esses dados e as consequências agora para a saúde humana de consumo sobre as normas de segurança pública sanitárias, então, ok, a gente pode consumir esses organismos. Mas vários organismos ainda, as consequências, eles ainda apresentam níveis de contaminação, embora baixos para o consumo humano, mas na população, eles ainda têm o contaminante. Então, quais os desdobramentos? Tem aquele, o paper, que eu vou ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo colocar aqui, eu posso mandar para a professora Ciliana, depois ela passa para vocês. E aí, esse trabalho que a gente publicou em 2020, 2021, ele mostra as consequências para os organismos, para a cadeia, os de médio, curto, médio e longo prazo. Tá? E aí fala de malformação cardíaca em peixe, óleos, câncer, formação de câncer, imunidade dos animais vai lá para baixo. Então, tem vários impactos já bem descritos. Obrigada, Liana. Então, se não tem mais questões, eu passaria a palavra para a Renata, para as suas palavras finais, já agradecendo e parabenizando pelo trabalho, muito bom. Né? Obrigada por compartilhar isso conosco. Né? Fiquem à vontade. Certo. Obrigada mais uma vez por terem me convidado. Fiquei realmente feliz com isso e poder estar aqui. Eu gostei de ver o pessoal se animando no chat com o assunto, porque é algo que realmente requer envolvimento de todo mundo. Falando um pouquinho só sobre a ideia do futuro, como eu falei, da continuidade. Uma ideia que a gente tem é de transformar isso num projeto de extensão da FRN. Dessa forma, um professor assume o projeto para que ele seja continuado e aí envolver todo mundo que quiser se envolver, né? Tanto da universidade como fora.
Então, é isso. Que se alguém quiser entrar em contato Alguém sugeriu aí para criar um WhatsApp de um Sim. grupo. Eu guardei aqui o chat para depois a gente organizar isso. Sim, eu até guardei o número da pessoa que colocou ali. Aí nós conversamos e quem sabe organizamos alguma coisa. Né? Acho ótimo que o pessoal queira realmente se envolver e colocar para frente o projeto, porque ele precisa ser continuado, mas ele precisa de número de pessoas. Como eu falei, 2 pessoas não sustenta, não. Foi só aquele ano. E assim, nós estamos com o projeto agora, comprei alguns materiais que a gente precisa, equipamento, que também pode ajudar depois para a gente dar uma continuidade, né? Nós também, a pesquisa está prevista 1 ano. Mas... Sim, então, é basicamente isso mesmo. Obrigada mais uma vez, e quem quiser entrar em contato depois, acho que tem o meu e-mail em algum lugar, não tem? Não sei. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, eu passo o contato da Renata. Obrigada. Obrigada, Renata. Liana, muito grata também, né? Parabéns pelo trabalho, por todo o estudo, e grata por ter compartilhado conosco. E agora deixo a palavra contigo. O que eu queria dizer, o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar que essas questões ambientais, que são tão tristes, né, impactem a nossa confiança na humanidade de melhorar o meio ambiente, né? A gente vê esse trabalho tão bacana, né, da Renata, eu vi a fotinha ali com a Maiara, né? Que massa, que legal. Então, assim, eu acho que são projetos assim que eu acho que devem servir de inspiração para a gente cuidar do meio ambiente. Nós somos esses atores. E é a gente que deve cuidar. Então, a minha mensagem é essa: embora uma boa parte da humanidade esteja desatenta e descuidando do meio ambiente, a gente não pode deixar que isso contamine a nossa confiança em que a gente pode mudar ainda esse sistema aí maluco que a gente está vivendo para ter dias melhores e mais sustentáveis. Obrigada, Liana. Eu acho que é realmente isso, né? Que cada um aqui, é uma alegria ver ainda 55 pessoas aqui, nós tivemos mais de 100 presentes, né? E que a gente vá mantendo essa semente viva, né? Que cada um vai colocando a sua gotinha de água para apagar o incêndio, ainda que a gente saiba que tem muito a ser feito, mas eu acho que, né, não dá, como a Liana colocou, não dá para a gente desistir, né? Continuamos na esperança de mudar um pouco essa realidade. Né? Eu agradeço a presença de todos e de antemão já deixo a data do próximo encontro, dia 1º de dezembro, depois a gente compartilha as informações, né, pelo WhatsApp do Diálogos e também mando pelo e-mail aqui de quem se inscreveu, eu consigo ter esse contato, e aí espero contar com todo mundo novamente no próximo encontro. Muito grata a todos pela presença, especialmente para a Renata e para a Liana por compartilhar conosco os conhecimentos. Okay? Já gostei que vai ter um próximo evento, viu, professora? São vários, tá? Gostei demais. E até final de 2025, mais alguns eventos. A cada 3 meses nós teremos um. Legal. Esse comentário que Renata fez sobre a poluição é muito interessante, porque realmente é muita coisa. Você, andando pelas praias, você vê muita sujeira, plástico, garrafa, quer dizer, é muito complicado isso. E sempre que eu posso, eu consigo recolher, porque senão, se for deixar, é um problema. Pois tá bom, uma boa noite, bom descanso a todos. Valeu pela palestra. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, gratidão a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Que estejam todos bem. Bom fim de semana. Tchau.